O mundo seria melhor se todos vivessem e fossem como eu. Eita, esse seu mundo parece solitário. As coisas mudaram. As músicas de hoje não são como as de antigamente. É claro, o tocador de música pode ter um modo repetição, mas ainda bem que a vida não tem. Eu sei que condenei o outro sem ouvi-lo pela mesma coisa que fiz agora, mas é que tive um bom motivo e eu sei que ele não teve. Acho que todos os espelhos que você comprou taparam a sua visão. Olá, filhas e filhos do caos. Bem-vindos à baladinha do fim do mundo. Eu me chamo Rafael Augusto e serei o seu anfitrião neste evento tão especial que teremos hoje. Se na última festa eu contei com a ajuda da doutora Psicologia, hoje teremos também um auxílio de uma vizinha próxima, a doutora Filosofia. Schopenhauer ativou seu gerador de lero-lero e me convenceu a falar um pouco com a turma dele. Enfim, sofrimentos de lado, vamos para o tema de hoje, a nossa cegueira seletiva. Só um detalhe. Ao contrário dos últimos vídeos, a base desse vídeo será apenas uma reflexão pessoal sobre a vida e as coisas. Agora bora lá. A visão da maioria de nós possui algum fator que limita parcialmente ou totalmente a visão. Miopia, hipermetropia, estrabismo, daltonismo, catarata, astigmatismo. São várias as condições que podem afetar nossa visão e que a maioria de nós possui e convive com ela na maior parte das nossas vidas. Agora, outra questão. Será que aquilo que enxergamos no mundo, o que enxergamos além do físico e do palpável, será que encontra limitações? Será que existem falhas nas nossas percepções? Já parou para pensar nisso? Se não parou, hoje é o dia para fazer. Enxergamos com mais detalhes o nosso ambiente social e familiar. Isso não é nenhuma novidade. Até percebemos e temos alguma noção de que há algo além, mas geralmente sem muito foco e sem muita nitidez. Esse foco na questão externa só cresce geralmente em uma situação específica, que é o momento em que nós cobramos justiça, cobramos responsabilidade, cobramos alguma postura que alguém deveria ter tido e não teve. Quanto maior a distância do outro em relação a nós, geralmente há menos pudor em se cobrar punições muitas vezes absurdas e geralmente uma crítica de que o modo daquele ser estar errado. Já pessoas mais próximas, seja numa questão de proximidade de contato ao longo da vida ou semelhança na questão da imagem dessa pessoa em relação comparada à nossa autoimagem, geralmente nesse caso já são maiores as desculpas, justificativas, presunções de inocência e de que a pessoa não agiu por mal. Curioso, não? Para o desconhecido, não existem desculpas, não existem ouvidos. Os fatos falam no lugar dele. O que eu quero trazer aqui hoje, porque a pessoa mais próxima conosco, seja na questão de autoimagem ou de convivência, merece um voto de confiança, enquanto o desconhecido não. Com que convicção nós chegamos numa situação completamente alheia à nossa vida e à nossa história para decidirmos que a pessoa agiu errado e merece uma punição exemplar, muito rígida e pesada? E por que para o eu sempre há um motivo para nos isentar de responsabilidade? Por que há sempre um motivo
para nos deixar de lado em relação à aplicação de uma regra que vale para todos e menos para nós? Por que agimos como se houvesse uma luz divina em nossa existência? Como se algo tornasse inerentemente a nossa pessoa, o nosso eu especial e completamente descolado da regra que se aplica aos outros normais. E por que essa mesma tendência de nos considerar especiais acaba chegando também aos nossos próximos? Como se houvesse algo inerente, externo, que pudesse comprovar que nós, e em certa medida aqueles próximos, merecem uma chance a mais, um voto a mais de responsabilidade e bondade. Tudo que vivemos é mais real, é mais verdadeiro, é mais válido. Quando que nós nos colocamos como o centro do mundo? Como chegamos à ideia e o sentimento de que aquilo que vivemos e vimos é mais real, é mais verdadeiro? É a única coisa incontestável para a qual os outros não podem negar. Enquanto nós negamos o que o outro experimenta e vê e ouve e pensa. O que nos torna tão destacados assim? Com quem, quando e onde é nossa referência para tudo. E de certa forma eu não vejo nenhum problema nisso quando se trata da nossa vida pessoal. Na busca de respostas para nós mesmos. O problema é isso ocorrer em toda a conversa com o outro, em todo debate sério, em toda discussão para decidir uma regra, para discutir justiça, para decidir o que é certo ou errado, qual é a melhor saída, qual é a prioridade. Especialmente quando temos que lidar com uma situação que necessita da nossa visão coletiva, mais impessoal. Volta e meia defendemos regras absurdas simplesmente porque sabemos que não seremos afetados por ela. E então, sem hesitar, condenamos o outro a uma fogueira. Convenientemente, isso ocorre principalmente quando sabemos que uma regra não irá se aplicar a gente. Não irá nos punir, já que, convenientemente, curiosamente, a conduta daquela regra é aquela que nós temos e consideramos a natural, a normal, a única forma das pessoas serem, a única forma correta, claro. Uma das possíveis raízes para isso, ao meu ver, é a ânsia instintiva, animalesca, de autopreservação. Que nós temos e que, como seres que também pertencem ao reino animal, é natural que tenhamos. O problema é que geralmente este instinto geralmente não vai andar junto com a questão da coerência. Coerência entre comportamento e o que se fala e o que se defende. Importante lembrar que é praticamente um achismo. Eu não estou cravando nenhuma razão profunda depois de muito estudo. É apenas uma possível ideia para justificar em parte essa questão, esse egocentrismo. Por favor, não me crucifiquem por essa opinião. Obrigado. E tudo isso sem falar do dano que esse egocentrismo causa a nós mesmos, a nossa vida, a nossa existência, a nossa forma de sentir e ver as coisas e a vida em geral. Somos acostumados a esperar e temer que o outro irá nos cobrar com base em padrões que ele tem. Eu, você, ele, eles. Todos com medo de abrir a barreira de espelhos, que eu gosto de chamar, para que o outro entre. Nos colocar em uma posição vulneráveis e efetivamente nos expor. Expor a quem somos, efetivamente, a nossa essência. Sempre é um grande terror quando se passa a ideia de mostrarmos quem realmente somos de forma natural. Sem referência do que é a vida, além do que experimentamos. Além, claro, das imagens projetadas no nosso céu, através da mídia, internet, de algumas ilusões e lendas do que seria uma vida ideal.
Temos a tendência de nos calar e de nos aprisionar dentro dos nossos espelhos, nossas barreiras. Nos aprisionar com os nossos medos, sentimentos negativos, baixa autoestima, autoimagem negativa. Ao mesmo tempo que nos fechamos em nossos espelhos, nós tentamos encontrar um caminho para lugares irreais, lugares que apenas ouvimos falar, mas que ninguém realmente chegou lá. O baú no fim do arco-íris. Eu penso que com essa nossa mentalidade, nós nunca poderemos realmente conhecer o outro. Buscar um sistema que funcione bem, harmônico, uma justiça que seja efetivamente justa, uma política que consiga colocar o bem maior em primeiro lugar e ao mesmo tempo preservar os direitos de cada grupo específico. São espelhos demais para que consigamos falar e ouvir. São espelhos demais para conseguirmos ver algo além de um ou outro fio de luz perto de nós. Infelizmente, são poucos aqueles que experimentam abaixar alguns de seus espelhos para ver algo além e permitir que pessoas de fora enxerguem também algo dentro do nosso mundo. Os espelhos nos cegam de perceber e ver o outro, assim como esses mesmos espelhos também nos escondem de que alguém consiga nos encontrar e ver a nossa essência. É isso por hoje, baladeiros. Esse é um tema que estive pensando bastante nos últimos tempos, então provavelmente haverão mais vídeos relacionados a esse assunto. Gostaram do tema? Já tinham pensado sobre isso? Deixe seu comentário falando o que acharam do vídeo, dessa questão que eu trouxe. Deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, divulguem, para termos mais conversas assim. Façam terapia, façam carinho nos pets e até mais. Abraço!